sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. O amor incomparável de Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Diga ao Senhor o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Amém. Amém. Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um tempo de reflexão. Hoje nós terminaremos, o livro, faremos a última reflexão no livro do Jerry Bridges, Deus está mesmo no controle. Se você puder, adquira esse livro, porque realmente é um ótimo livro, né? Vocês que tiveram a oportunidade de participar dos estudos, das reflexões às quartas-feiras, com certeza perceberam como é joia, né? Esse livro, como nos leva a confiar mais no Senhor. Esse parece ser, então, o propósito do livro como um todo, né? Claramente, o autor ele tem nos encorajado, o que ele escreveu nos encoraja no crescimento. O crescimento na confiança do Senhor, um livro que tem nos ajudado na progressão, a progredirmos na confiança em Deus. E hoje a gente vai finalizar então o capítulo 10 desse livro. O título do capítulo 10 é Sempre Dando Graças. 1 Tessalonicenses 5,18 é o texto base. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, uma fonte de gratidão apontada pelo autor do livro, que é a glória de Deus como uma fonte de gratidão, né? Ele, logo no início, ele cita uma autora, uma escritora, o nome dela é Ellen Vaux, eu não sei se essa é a pronúncia do sobrenome, mas a citação é a seguinte: quando obtemos nosso ponto de referência para todas as coisas na majestade e da santidade de Deus, e não no nosso interior, Ele nos ajudará a perseverar.
voltar os olhos para a enormidade de Deus pode nos oferecer um lugar de descanso e a capacidade de dar graças, mesmo em meio a uma tragédia indizível. Então, nos estudos do nosso livro, nós fomos conduzidos a refletir sobre a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus. E olhando para esses atributos, então, nós aprendemos, nós crescemos na nossa confiança em Deus, principalmente quando nós estamos passando pelas tribulações, né? Por causa desses atributos, a reflexão nesses atributos, então, nós chegamos à conclusão que nós podemos, de fato, confiar em Deus. Então, nós precisamos confiar em Deus. E precisamos confiar principalmente porque a nossa confiança em Deus traz honra ao nosso Deus, traz glória ao nosso Deus. Então, a nossa resposta imediata à fidelidade de Deus, aos atributos de Deus, deveria ser: confiarei em Deus. Então, existem respostas importantes apontadas pelo autor neste capítulo aqui que nos ajudam a progredir na confiança em Deus. Então, a primeira resposta importante diante daquilo que Deus é, a primeira resposta é exatamente ação de graças. Lá no texto que nós lemos, sede gratos em todas as coisas, todas as circunstâncias favoráveis e as desfavoráveis, segundo os nossos desejos, né? São ocasiões para nós darmos graças ao nosso Senhor. A gratidão, ela não é algo natural do nosso coração, e a gente percebe isso lá em Romanos, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não é algo normal do coração do homem, do coração humano, né? A ação de graças é uma confissão de dependência. Então, por causa da queda, nosso coração ele foi direcionado à independência. Quando somos gratos ao nosso Senhor, nós estamos confessando na nossa dependência. É por meio da gratidão que nós reconhecemos que Deus dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Lá em Atos, nós vemos isso, lá no capítulo 17 de Atos, versículo 25. Tudo o que somos e temos devemos à sua graça generosa. Nós assumimos um espírito de ingratidão por causa dessa natureza pecaminosa, né? Assim, precisamos cultivar um espírito novo, o espírito da gratidão, o qual o Espírito Santo plantou no nosso coração, em nós, no momento da nossa salvação. Então, nós temos essa condução do Espírito Santo nesse sentido. Mas nós encontramos dificuldades para aceitar a orientação relacionada à gratidão quando as circunstâncias, aquilo que por onde a gente está passando, naquele momento, elas não são favoráveis ou elas são ruins, né, de acordo com o nosso coração. Suponha que uma pessoa seja curada e de uma enfermidade terrível, enquanto outra contrai uma doença. Na teologia apresentada pelo apóstolo Paulo, ou seja, as Escrituras Sagradas, ou seja, o coração do nosso Deus, nós temos que as duas pessoas, como crentes, elas deviam ser gratas ao Senhor. Qual é o fundamento para dar graças? É a firme convicção de que Deus está em ação em todas as coisas para o nosso bem. É a disposição para aceitar essa verdade da palavra de Deus e confiar nela sem precisar saber exatamente como Ele está operando para o nosso bem. Deus sabe, antes de iniciar ou permitir a adversidade, a maneira exata como a usará para o nosso bem. Lá, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28, nós sabemos que em todas as coisas Deus está operando para o nosso bem. Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo, por exemplo, quando José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele foi então para o Egito. Mais tarde, lá na frente, o José disse:
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, quando ele fala para os irmãos, mas sim Deus. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Então, esse coração apontado aqui, apresentado como exemplo de coração, que tem realmente o Senhor em sua mente, o coração de José, ele percebeu que as circunstâncias, ainda que fossem ruins, desfavoráveis, ainda que os irmãos tenham planejado mal, o Senhor estava no controle de tudo e ele transformou em bem, porque o Senhor quer o nosso bem. Outra resposta importante, posso pensarmos um pouquinho sobre gratidão, é a adoração. A adoração em tempos de adversidade. Vocês lembram de Jó? A história de Jó? Jó que perdeu filhos, passou toda aquela aflição. Jó 1, 20 e 21, nós lemos o seguinte: prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de reagir contra Deus no momento da adversidade, não foi pouca, né? O Jó, ele adorou ao Senhor. Ele comunica que em sua soberania Deus havia lhe dado e em sua soberania ele levou embora. O autor, Jerry Bridges, ele resume: a adoração genuína em tempos de adversidade implica em uma atitude de humilde aceitação do direito divino de fazer o que lhe agrada em nossa vida. Então, nós podemos nos prostrar em confiança de que Ele exerce esse poder em nosso favor e não contra nós. Portanto, devemos nos curvar em atitude de humildade, aceitando a sua atuação em nossa vida, como um adorador. Mais uma resposta importante, terceira resposta, humildade. 1 de Pedro 5, 6 e 7, os versículos 6 e 7 nós lemos: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Então nós devemos aceitar as adversidades, mesmo que seja difícil, aceitar as adversidades, mas não a ansiedade do nosso coração. Muitas vezes a gente procura fugir das adversidades, resistir às adversidades, mas ficamos agarrados às ansiedades que as adversidades produzem, né? Lançando as nossas ansiedades sobre o Senhor, nós nos humilhamos diante dele, debaixo da sua soberania. E depois nós confiamos nele em sabedoria e em amor também. Quando nos humilhamos de fato diante do Senhor, no devido tempo, nós experimentamos a sua graça. Pois, como nós lemos lá em Tiago 4,6, pois Deus se opõe aos arrogantes, aqueles que não dependem dele, né? Deus se opõe aos arrogantes, porém concede graça aos humildes. Mais uma resposta importante, perdão. Muitas vezes as adversidades, elas sobrevêm nas nossas vidas através de pessoas, atitudes de alguém contra nós, ou a irresponsabilidade de alguém pode nos afetar muito também. Como nós devemos agir diante daqueles que são instrumentos da adversidade que nos sobrevém? Com amor e perdão. Sou um pecador perdoado e fui perdoado pela graça de Deus através do sangue derramado do Filho de Deus, né? Então eu mesmo, pecador, tenho ferido pessoas, ou por atos egoístas, ou por desatenção até, mas como pecador, provavelmente eu tenha ferido pessoas. Então, pelo fato de ser pecador e refletir sobre isso, esse fato já me encoraja ao perdão, já me leva
a uma boa reflexão, pensando no perdão. Devo olhar além da pessoa usada como instrumento para que eu enxergue Deus, que planejou a adversidade para mim. Por meio da adversidade forjada pela outra pessoa, Deus está realizando uma obra no meu coração. A gente não pode perder isso de vista. Mais uma resposta importante: oração por livramento. Tudo isso que a gente tem pensado não significa que não devemos orar por livramento nas adversidades que nos sobrevêm. Lá em Mateus 26, 39, nós lemos as palavras de Jesus: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Importante orar como Jesus orou ao pedir o que pediu. Não como eu quero, mas como tu queres. Não houve uma exigência da parte de Jesus para que aquela situação ela fosse alterada. Às vezes Deus liberta, outras vezes Ele provê graça para que nós andemos bem diante das adversidades das nossas vidas, Então nós precisamos confiar em Deus para ter a graça de aceitar as adversidades. Precisamos confiar nele para sermos libertos das adversidades também, tanto uma coisa quanto a outra. E isto é fé. Acima de todas essas respostas importantes, precisamos buscar a glória de Deus através dessas respostas, através dessas reações às adversidades. Tudo aquilo que a mão de Deus tem como propósito, a sua glória, é também para o nosso bem. Deus tanto deseja a sua glória como deseja o nosso bem. Um fato não está afastado de outro, Nada pode ser mais consolador para o homem, para a mulher, de Deus, que a convicção de que o Senhor que fez o mundo governa o mundo e que cada acontecimento, grande ou pequeno, favorável ou adverso, está debaixo da absoluta disponibilidade dele, que faz bem todas as coisas e que regula todas as coisas para o bem do seu povo. O cristão se mostrará confiante e corajoso no cumprimento do dever, ao passo que enxergar Deus em sua providência, governando em meio aos inimigos e agindo para o bem do povo, como também para a sua própria glória, mesmo na perseguição do Evangelho. Que nós possamos ter essas lições na nossa mente aqui. Então, uma pergunta final é a seguinte: você consegue confiar em Deus? É para isso que nós fomos encorajados durante essas últimas quartas-feiras aí, olhando para esse material, esse livro escrito pelo Jerry Bridges, que nos apresentou as Escrituras Sagradas. Que nós possamos confiar no Senhor, que possamos crescer nessa confiança ao refletir sobre sua bondade, a sua soberania, o seu poder, ao refletirmos sobre o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Tenha um bom tempo de oração em família e que realmente o Senhor os abençoe, dando esse crescimento, a confiança nele. Deus o abençoe.